Olha lá, gente. Nós falamos agora há pouco da importância de termos uma planilha discriminando os custos que vão compor o preço final das prestações de serviços terceirizados, né? Então, muita gente ainda não adota a planilha aberta de previsão dos custos totais do posto de serviço, dos postos de serviço. Eu recomendo que vocês façam essa planilha aberta, tá? Importantíssimo, para fins de verificar a execuibilidade, para prevenir problemas, para futuramente permitir, estava conversando com meu amigo aqui, o Carlos, né? Permitir revisões pontuais em cima de fatores que, de fato, tenham sofrido alguma alteração e não sobre o valor total da contratação, né? Então, é muito importante. E nós temos na jurisprudência do Tribunal de Contas muitos julgados falando dessa peculiaridade das contratações de serviços terceirizados, da necessidade de termos uma planilha aberta com os insumos, com os valores que compõem esse preço. Então, aqui, ó, o Acórdão 4.142, né, limpeza e conservação, também fala a respeito disso, né? Irregularidade na proposta da empresa vencedora, valor dos insumos inferior ao definido em edital, não previsão de adicional de risco, alteração material da proposta no curso da licitação, né? Então, olha ali, ó. Não observância do valor mínimo para o adicional de risco constante da cláusula 11ª da CCT, né, Convenção Coletiva de Trabalho, do sindicato respectivo para os serviços prestados junto a presídios, delegacias e estabelecimentos correicionais. Então, como eu disse, a Convenção Coletiva de Trabalho, ela traz uma série de imposições que têm que ser respeitadas nas nossas licitações. Se ela prevê lá um adicional de risco, e a nossa situação ela corresponde ao risco previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, obrigatoriamente a empresa que presta para nós a sua cotação, seja para fazer o preço referencial, ou seja lá na licitação a proposta para efetiva contratação, tem que prever isso aí. Como é que a gente verifica? No preço aberto. Nós temos que fornecer um modelo, né, de proposta em que preveja a abertura desse preço. Olha aqui, ó, impossibilidade de alteração do valor final apresentado na proposta para cada posto de serviço. Às vezes, amigos, nós passamos por situações na licitação que requer do pregoeiro ou do presidente da comissão de licitação que ele adote uma postura de forma a admitir uma eventual correção de alguma irregularidade formal trazida na documentação. Então, é o que nós chamamos de sanear irregularidades durante o processo licitatório. Antigamente, muito antigamente, não se admitia isso de forma alguma. A documentação que vinha pronta e acabada, não se admitia incluir, modificar, retirar nada do que estava ali, né? Com o passar do tempo, com o surgimento do pregão, com o amadurecimento no julgamento das questões relativas a licitações e contratos, passou-se a admitir alguma flexibilização para correção de vícios encontrados na documentação das empresas. Agora, tem situações que não podem ser modificadas em qualquer hipótese. Por exemplo, erros constantes na proposta no que diz respeito ao preço. A empresa colocou preço diferente do que deveria ter colocado. Errou no momento de colocar preço. Não é possível você rasurar a proposta para colocar um outro preço ali. Esse é um erro, é um vício insanável, incorrigível, né? Vou dar exemplo aqui de um vício corrigível, de algo que pode ser saneado durante a fase de abertura das propostas, né? Empresa, na hora de fechar os envelopes, trocou os documentos de habilitação pelos documentos de proposta. Colocou o conteúdo do envelope de proposta, colocou o conteúdo da habilitação. E lá no conteúdo do envelope da habilitação, colocou os documentos de proposta. Chega, apresenta os documentos, o pregoeiro ou o presidente da comissão abre e constata aquele defeito, né? É possível regularizar isso? Sim, tranquilamente, possível regularizar. Você anuncia na presença de todos o que aconteceu, fala que você está promovendo a destroca dos conteúdos, lacra os envelopes
e toca a bola para frente, né? Coloca em ata, obviamente, lida com a insatisfação dos concorrentes que vão ficar insatisfeitos, porque todo mundo vai querer interpor recurso contra isso, né? Mas há jurisprudência, né, admitindo esse tipo de solução, esse tipo de saneamento, né? E não há por que ser diferente, já dou a palavra para o senhor, tá? Por quê? Alterou-se alguma coisa ali, na essência dos documentos? Nada, nada. Né? Então nós temos que lembrar que nós estamos numa licitação para obter a melhor contratação. E isso passa por ampliarmos a competição. Se eu entendo que isso é um erro insanável e desclassifico a proposta, eu perco um licitante. A competição da licitação ela é reduzida, né? Então, como eu tenho falado para vocês, de uns tempos para cá, nós estamos passando por uma modernização no entendimento da licitação, né? E isso passa pela noção de que estamos na licitação promovendo negociação. E temos que ser inteligentes na hora de negociar, né? Como eu disse, simplesmente promover a destroca não interfere em nada, porque os documentos vão permanecer do jeito que estavam, né? É só uma questão física de promover a colocação, né, de um conteúdo de documentos em outro local, distinto do que estava antes. Aí, esses dias eu estava dando esse exemplo, né, trazendo essa aula, né, um dos participantes falou, quando eu fiz a pergunta, né, é possível promover a destroca? Ele falou, lógico que é, professor. Você vai numa salinha escondida, abre com cuidado, cola que ninguém nem vai ficar sabendo, né? Aí não, né? Nós não podemos adotar procedimentos escusos, escondidos, nós temos que fazer tudo às claras. Então tem que anunciar que está fazendo e trazer pela razoabilidade, pela competitividade, pela vantajosidade a explicação, né, desse procedimento. Tá? E se tiver recurso, vamos responder o recurso. Nós temos respaldo jurisprudencial para a gente resolver isso aí. E na hora do credenciamento, por exemplo, faltou um documento. Aí o licitante diz que esse documento está dentro da habilitação. Eu posso abrir esse envelope da documentação? Como é que o senhor procederia, Gilmar, nessa situação? E aí, o que o senhor fez? Vamos fazer uma enquete aqui, ver o que os colegas pensam. Vocês entenderam a pergunta do Gilmar, amigos? Pregão, momento de credenciamento. O momento de credenciamento é aquele momento em que nós identificamos se o representante da empresa detém poderes para falar em nome da empresa, porque no pregão é importante que se fale, né? Há a presença da oralidade, muito importante. Então nós temos que identificar se aquele representante ele tem poderes para isso. Nós temos que verificar a procuração, temos que verificar o contrato social, porque é no contrato social que nós vamos identificar o administrador para saber se quem está dando a procuração tem poderes para dar a procuração, né? Qual outro documento nós pedimos? A declaração de inexistência de problemas lá com a habilitação, né? Fatos impeditivos à habilitação. Que outro documento? Nós pedimos também a identidade, né, do representante comercial. São esses documentos, basicamente, documentos que identifiquem ele como representante legal da empresa, né? Aí o Gilmar fez a seguinte pergunta. O representante veio se credenciar como representante da empresa e esqueceu um dos documentos, colocando esse documento dentro do envelope de habilitação. E no momento do credenciamento, está faltando aquele documento que está dentro do envelope. Pode abrir o envelope, retirar dali o documento para fazer o credenciamento ou não? Então, vamos fazer uma enquete. Quem acha que pode, levanta a mão. Baixa a mão. Quem acha que não pode, levanta a mão. Nós estamos defendendo o interesse público. Hã? Pode? Nosso compromisso é com o interesse público. Com uma boa negociação, com a redução do preço, com uma contratação vantajosa. Pode ou não pode? Hã? Não pode? Ah, pode. Então pode. Pode, por quê? É a mesma situação da destroca do conteúdo, né? Nós vamos abrir na presença de todos, sem tomar conhecimento detalhado do que há ali dentro. Vamos identificar qual é o documento, que provavelmente é o contrato social, não é isso? Tirar dali o contrato social, lacra o envelope e guarda o envelope. O
O que a gente fez aqui que mudou alguma coisa na essência? Nada. E aproveitamos a presença de mais um que vai poder dar lance na fase competitiva. Porque se ele não é credenciado, ele não pode dar lance. E o lance é o momento do pregão que detém o condão, né, a condição de baixar o valor da contratação. Então é muito importante que a gente tenha os representantes credenciados para, nesse momento, darem os seus lances, né? Então, a gente pode fundamentar essa abertura do envelope, a retirada do documento ali, por diversos fundamentos, né? Podemos falar em mitigação do formalismo, podemos falar em aproveitabilidade do documento, né, com vistas à ampliação da competitividade. Podemos falar na economicidade, né? Podemos falar numa série de princípios e outros motivos que justifiquem esse procedimento. E isso certamente vai contribuir para um maior sucesso da nossa licitação, né? É muito comum, porque veja, o contrato social no pregão, né, a gente precisa dele para fazer o credenciamento. E também precisa no momento da habilitação. Aí o edital ele pede, né, o contrato social por ocasião do credenciamento e pede também como documento do envelope de habilitação. Alguns pedem isso, né? E se a empresa esquece, ela traz para o credenciamento e esquece de colocar no envelope de habilitação o contrato social. Eu tenho que inabilitar ou eu habilito? O que você acha, Elusa? Habilita? Entenderam a hipótese, gente? Tem que apresentar no credenciamento. O edital está pedindo que apresente no credenciamento e que apresente lá no momento da habilitação. Ele só traz no credenciamento, não traz na habilitação. Eu habilito ou inabilito? Habilito. Habilito. Por quê? Eu já tenho documento. Esse documento já foi apresentado na licitação. Eu não preciso pedir o mesmo documento 2 vezes. Se constou isso no meu edital, no mínimo, o que eu tenho que ter é bom senso de aproveitar o documento já apresentado para utilizá-lo lá naquele momento, né? Pronto. Porque tantas assim, você tem que obedecer aquelas normas que estavam no edital. Você tem o envelope X, envelope Y. Mas chega lá, aí fica dando trabalho para os funcionários que estão fazendo a licitação de fazer essas concessões. Então não tem que ser norma, né? Entendo o que você está dizendo. Mas veja, nós temos que trabalhar com a imperfeição do ser humano, e nós somos imperfeitos. E nós, servidores, podíamos já prever tudo isso no edital, para a gente não ter problema, a gente não prevê. Né? Se sente? Pedia no edital e um outro concorrente não misturado e tal. A gente tem que ver o que é que a gente está querendo, né? O professor Dalmo de Abreu Dalari, que é um dos escritores mais respeitados quando a gente fala de licitação e contrato, muito antigo já, com uma produção muito efetiva, né? Aqui na doutrina das licitações brasileiras, ele até faz assim um comentário interessante a esse respeito, bem dentro do que você está falando. Ele fala assim, ó, a licitação não é um concurso de destreza, não é um concurso de destreza para ver quem é o licitante que traz os documentos e faz a sua participação mais de acordo com o edital. A licitação, ela é um procedimento para selecionar a proposta mais vantajosa. Mais vantajosa. E se for necessário que nós, os servidores, tenhamos que ter um pouco mais de trabalho e que ser flexíveis para a gente chegar na proposta mais vantajosa, é nosso dever fazer isso, né? Causa, com certeza. Recurso. Sim. Sabe, gente, é muito importante que o condutor da licitação, o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação, seja uma pessoa que tenha conhecimento do que está fazendo. Porque quando você toma uma decisão dessa, você tem que trazer a decisão, mas trazer a fundamentação da decisão. Quando você fundamenta a decisão e você cita a doutrina, você cita a jurisprudência, você cita o texto legal que dá embasamento para você fazer isso, muda a figura. É diferente
do pregoeiro ou o presidente da comissão fazer isso, não tem explicação para dar. Aí a coisa fica feia, né? Porque daí está sujeito a aparecer para as pessoas que estão lá que está havendo um direcionamento, que está havendo uma pessoalidade, né? Um benefício indevido para um em detrimento de todos os outros, que fizeram tudo certo, aquele um não, né? Então, nós que abrimos licitação, temos que ter firmeza, segurança, né? Conhecimento para fazer e explicar por que está fazendo, né? Sem medo de ser feliz. Né? Depois, se tiver que responder recurso, responde, resolve no âmbito do recurso, né? E segue a licitação. O importante, viu, gente, é a gente trazer a melhor contratação para o órgão público, né? Tem dois lá disputando, só dois. Aí um por uma besteirinha, eu tenho que tirar ele da licitação. Acabou com a competição da licitação. Vai para a etapa competitiva lá, se for um pregão, não vai ter lance, porque o outro que podia dar lance com ele foi afastado da licitação, né? Então eu tenho que manejar os instrumentos legais para fazer valer o interesse público. Proposta mais vantajosa. Tá bom?